Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Daremos início agora aos destaques desta manhã de sábado, pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje: Correios querem levantar 8 bilhões de reais extras até junho para evitar uma nova crise em plena eleição. O dinheiro de empréstimo contratado no fim de 2025 dura até metade do ano. Aqui também diz que reunião da Fazenda com bancos e aporte do Tesouro selaram empréstimo à estatal. Também temos aqui sobre política, que cela de Bolsonaro na Papudinha é quase 10 vezes maior que área mínima fixada em lei. Aqui diz que espaço que comportaria até 4 pessoas tem cozinha, lavanderia e também a parte externa. Aqui nesta imagem podemos ver, por exemplo, a aproximação da cela de Bolsonaro na Papudinha. Essa estimativa foi feita com base em vídeo divulgada pelo Supremo Tribunal Federal, que nos informa que ele foi transferido para o local, que tem quase 65 metros quadrados. Também temos outro destaque, que inteligência artificial e decisão do Supremo Tribunal Federal sobre redes desafiam Justiça Eleitoral para a campanha. E novo ministro da Justiça deve mudar comando da Segurança e de outras 3 secretarias da pasta. E Derrite pode ser vice de Flávio para reforçar a bandeira de segurança. E ainda no carrossel de imagens de hoje, temos aqui sobre o resultado da redação do Enem, da edição de 2025. A Folha conversou com 3 estudantes que atingiram a pontuação máxima na redação do Enem desta edição de 2025. E sobre educação, projeto de escola no Rio Grande do Sul cria tecnologia para identificar sinais de câncer de pele com a inteligência artificial. E falando sobre essa crise entre os Estados Unidos e a Venezuela, algo do que foi feito em Gaza ocorreu aqui. Foi o que afirmou o procurador-geral da Venezuela em entrevista à Folha de São Paulo. E mais outro assunto é que Delcy Rodrigues destitui ministro da Indústria acusado de ser laranja de Nicolás Maduro. Também temos aqui um próximo assunto que, com acordo entre Mercosul e União Europeia, veja quais os produtos que vão mudar de nome aqui no Brasil. O presunto Parma, mortadela Bolonha e queijo feta precisarão usar agora outras denominações. Também temos aqui um assunto: modelo transforma casarões arruinados em moradia para os mais pobres lá em Campos Elíseos. Reduto da elite cafeeira virou cenário da Cracolândia e alvo também de proposta de urbanistas lá em São Paulo. E Conselho de São Paulo aprova impeachment e afasta Casares da presidência. Falando agora sobre livros, temos aqui uma notícia. Conheça o romancista estreante que ganhou o prêmio Jabuti com contos de fadas para os adultos. O Rafael venceu com a fantasia As Fronteiras de Oline, publicada pela Patuá. E sobre o clima, aqui diz que São Paulo deve registrar tempo abafado e mais chuva neste sábado, dia 17 de janeiro. Na sessão Pare para Ler de hoje, temos um assunto para a saúde. Medicamentos para emagrecer aumentam o risco de deficiências nutricionais. Aqui diz que esses remédios eles atuam na redução da fome, ajudando as pessoas a se sentirem saciadas mais rápido. Com isso, a ingestão de minerais e nutrientes importantes pode acabar ficando aí de lado. Já no caderno Todas, é um destaque para o governo, que diz que Lula deve nomear primeira mulher em 20 anos para chefiar a Defensoria
Pública da União. Sobre a economia, investigação do Master aponta simulação de operações, preços artificiais e laranjas em fundos. Aqui diz que verba captada com CDBs eram direcionada a fundos controlados pelo próprio banco. E também temos o caso da escritora que prejudicou a carreira ao criticar Vale do Silício. Ela ressurgiu após 25 anos. A Paulina analisou a afinidade de empreendedores com ideologia libertária. Aqui também nos informa, na área da economia, que o plano de Trump para manter usinas a carvão abertas esbarra em falhas e custos bilionários. O governo promete impedir o fechamento de termoelétricas nos próximos 3 anos. E na política, temos aqui um assunto que a Polícia Federal cita esquema de compra de voto com participação de irmão de prefeito de Macapá. O Conselho do Ministério Público afasta João Paulo Furlan e inicia o processo disciplinar. Mais outro assunto presidenciável, ex-comunista Aldo diz que mudou e agora defende também o mercado. Falando agora nos principais assuntos do Caderno do Cotidiano, aqui na Folha de São Paulo, blocos ocupam Olinda nas prévias de carnaval deste fim de semana. Salvador e Recife já deram início à folia. Maceió tem o último fim de semana também de festival. E sobre trânsito, mortes de pedestres em São Paulo crescem 10% e atingem o maior patamar em 10 anos. A Prefeitura diz ter implementado ações para garantir a segurança do viário urbano. Sobre o caso de violência, pai denunciou o filho à polícia militar após suspeitar de roubo de carro em bairro na zona sul de São Paulo. O suspeito, de 40 anos, chegou em casa com chave de veículo e objetos que não eram dele. Falando sobre o Estado paulista, que diz que São Paulo abre consulta para ampliar gestão privada em escolas municipais para o fundamental. A gestão Nunes quer replicar modelo de convênio adotado no Liceu Coração de Jesus. Agora temos uma matéria na Editora Internacional que fala sobre essa guerra entre Israel e Hamas, as consequências. Soldados de Israel foram 8 de cada 10 casos de suicídio no país em 2024. A defesa prevê um aumento dos 22,3 mil militares feridos na guerra em Gaza. 60% sofrem com trauma, é o que diz o governo. Agora falando sobre o meio ambiente, alto mar deixa de ser terra de ninguém com um novo tratado. Acordo para a proteção dos oceanos entra em vigor neste sábado, dia 17 de janeiro. Já na área da saúde, Estados Unidos cortam ajuda à saúde a países africanos e condicionam verba a acordos com governos. Trump assina acordos de 11 milhões de dólares em negócios vinculados à política externa. Agora, na capa do Estado de São Paulo de hoje, temos aqui os principais assuntos para este fim de semana. Inteligência artificial vai ao divã. Um teste revela que as inteligências, assim de maneira geral, discorrem até sobre marcas da infância. Sobre cultura, temos um destaque para o abismo chamado Franz Kafka. Quem o traduz luta para antes decifrá-lo. Já no Caderno do Bem-Estar, 6 passos para um cérebro mais ágil. Medidas aprimoram capacidade cognitiva. Agora, a manchete deste sábado no jornal O Estadão é sobre o sistema bancário, que diz que Toffoli intervém novamente na Polícia Federal. PGR vê uso de brechas e laranjas em caso Master. Aqui vai nos explicar que o ministro reduz o prazo de depoimentos de 6 para 2 dias e determina que ocorram no Supremo Tribunal Federal. Relator do caso Master no Supremo, o ministro Dias Toffoli determinou que a Polícia Federal tome em 2 dias e em uma sala de audiências no Supremo os depoimentos dos investigados
no caso do Banco Master, entre eles o do banqueiro Daniel Vorchiaro e de Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do BRB. E também ontem, o ministro Dias Toffoli atendeu a pedido da Polícia Federal para prorrogar por 60 dias as investigações sobre as fraudes. O ministro quer que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. Para a PGR, o Master usou vulnerabilidades e laranjas para desviar os recursos. E o esquema teria envolvido triangulação financeira por meio de CDBs e fundos que iam para contas de parentes de Daniel Vorchiaro. E aqui, por exemplo, temos um assunto, uma nota, na verdade, um destaque para este sábado, dizendo o seguinte: o Supremo deve respostas ao país. A atuação heterodoxa de ministros em torno da liquidação do Master destoa do padrão observado em crises bancárias anteriores. E aqui também temos outro assunto em destaque, que Toffoli deve deixar caso, dizem parlamentares. Agora, o outro assunto, falando sobre custo de vida, na editoria de Economia e Negócios, aqui diz que os condomínios têm alta acumulada de 25% em 3 anos. A inflação foi de 19%. Despesas com funcionários, manutenção e inadimplência de condôminos explicam aí essa alta, de acordo com os especialistas. Falando agora sobre clima, temos a informação que chuva inunda parte de São Paulo e casal de idosos desaparece na enxurrada. Rios transbordaram e moradores ficaram ilhados em vias da capital. Veículos no Capão Redondo, na zona sul do estado paulista, também foram arrastados. Falando sobre o judiciário, aqui diz que entre magistrados do estado de São Paulo, 99,8% estouraram o teto no mês de dezembro. Remuneração líquida dos desembargadores atingiu média mensal de R$ 148.971,88 durante o ano de 2025. E no esporte, temos um destaque dizendo que clube em crise. Conselheiros afastam Casares da presidência de São Paulo. Foram 188 votos pelo afastamento. Esse caso agora vai para a Assembleia de Sócios, que deve ocorrer em até 30 dias. E Michele e Tarcísio de Freitas agiram por ida de Bolsonaro à Papudinha. E Trump ameaça tarifar país que o contrariar sobre Groenlândia. Isso porque ele tem planos aí de anexação. No Oriente Médio, o Irã reduz protestos e diz que prendeu 3.000 manifestantes. E delegada de São Paulo é presa por suspeita de ligação com a facção criminosa PCC. Irmã de Ricardo Nunes é solta e cumprirá medidas restritivas. Ela foi presa pelo Smart Sampa. Agora, outro assunto em destaque: verão de preços salgados e abusos. Aqui nos informa que banhistas dizem que, por cadeiras e guarda-sóis, comerciantes exigem um consumo mínimo de até R$ 400. E aqui nessa imagem nós podemos ver, por exemplo, algumas barracas ali em Guarujá, em São Paulo. Agora, na capa do Jornal Globo de hoje, deste sábado, dia 17 de janeiro, temos aqui mais uma vez um assunto do dia, que é sobre o Banco Master. Fundos suspeitos inflaram capital do Banco BRB antes da compra do Master. Aporte de recursos sob a gestão da REAG saiu de contas investigadas na operação que mirou a ligação do PCC com o mercado financeiro. Aqui explica que um fundo da gestora REAG, investigado na Operação Carbono Oculto, que mira a ligação do crime organizado com o mercado financeiro, aportou recursos que serviram para inflar o capital do BRB antes da tentativa de compra do Master. Negociação que acabou vetada pelo Banco Central. Aqui nos relembra que em abril do ano passado, de 2025, o fundo chamado OLAF 95
aportou 159 milhões de reais em outro fundo da REAG, chamado Bornel, que por sua vez era acionista do BRB. E essa transação, até aqui, a ligação mais concreta entre as operações Carbono Oculto e a Compliance Zero sobre fraudes no MAST. Investigadores apuram se a operação destinava-se a inflar capital do BRB para viabilizar a aquisição do MAST. E ainda falando sobre este caso, aqui diz que o ministro do Supremo, Dias Toffoli, acumula decisões inusuais no caso MAST. E a sua postura causa incômodo entre ministros do Supremo. Relator tem tido desavenças com a Polícia Federal, já declarou sigilo sobre o caso, avocou para seu gabinete o material recolhido em operação e nomeou peritos para analisar essas provas. Ele ontem reduziu o tempo para a Polícia Federal tomar depoimentos, mas ampliou o prazo do inquérito. Um fundo de propriedade do cunhado de Daniel Vorcaro teve sociedade com empresas dos irmãos do ministro Dias Toffoli na gestão de um resort no Paraná, de acordo com o jornal O Estado de São Paulo. Também temos outros assuntos em destaque, falando agora sobre economia. Lula antecipa no Brasil ato de celebração do acordo entre União Europeia e Mercosul. Essa parceria será assinada hoje em Assunção. O presidente recebeu no Rio Úrsula, que citou o acordo em gestão, ou melhor, o acordo em gestação por minerais críticos aqui do nosso país. E falando sobre o Brasil, namorada de chefe do PCC, delegada suspeita de ligação com a facção, é presa em São Paulo. A recém-possada, em cerimônia com a presença do companheiro vista como deboche por juiz, a Laila Ayubi é acusada de vínculo com a facção e ambos foram presos. E falando sobre política, que diz que o ministro Dino proíbe que ONGs agraciadas por emendas subcontratem parentes. Decisão do ministro do Supremo visa impedir que organizações alvo de repasses parlamentares subcontratem empresas de familiares dos seus próprios responsáveis. E ainda na política brasileira, temos aqui a notícia que Sóstenes Cavalcante registrou venda de imóvel 11 dias após a Polícia Federal apreender o dinheiro vivo. O líder do PL teve R$430 mil encontrados em sua casa em dezembro e alegou ser fruto da venda de um imóvel. Mas registro do negócio só foi feito depois da operação. Agora temos aqui esta imagem e a legenda informa o seguinte: quando caem várias vezes no mesmo lugar, onda de calor severo é o principal fator que fez a cidade de São Paulo quase quadruplicar o número de descargas elétricas nas 2 primeiras semanas do ano, com uma ocorrência por minuto. E especialistas recomendam evitar faixas de areia e áreas descampadas. Temos também outros destaques. Furto de celular cresce e roubo de veículos e de carga cai no Rio de Janeiro em 2025. Dados do Instituto de Segurança Pública revelam 200 aparelhos roubados ou furtados por dia no estado, 75% deles na capital. E o roubo a pedestres teve uma queda. Já na área de saúde, exercícios prolongam a vida, mas há alguns melhores que outros. Aqui vai nos dizer que atividades unem, na verdade, esforço físico, cognição, equilíbrio e vivência social, como o tênis, são os mais eficientes. Mais importante, porém, é ter variedade e regularidade. Também temos aqui outros assuntos sobre o carnaval deste ano. Aqui esta imagem diz no compasso dos blocos, para botar os blocos nas ruas. E neste carnaval serão 462 deles tomando a cidade. A partir de hoje, o caminho é longo.
e saiba mais sobre o trabalho de quem organiza a folia. Aqui também diz que ferramenta do Globo facilita roteiro dos foliões. Dos desfiles de blocos e escolas aos cortejos secretos, essa ferramenta, lançada hoje pelo jornal, leva o carnaval completo ao leitor, que pode criar seus roteiros e compartilhá-los com os seus amigos. E ainda falando sobre o carnaval, Anselmo Góes escreve que na avenida não faço L. A Acadêmicos de Niterói proibiu seus componentes de fazer, na Sapucaí, o L do homenageado Lula. E o temor é parecer uma campanha antecipada deste ano. Agora, no Correio Brasiliense, temos aqui a manchete do dia, que está no caderno de cidades. Ataque coordenado a ônibus mobiliza a segurança do Distrito Federal. Aqui diz que numa ação violenta em pelo menos 6 regiões, Núcleo Bandeirante, Samambaia, Taguatinga, Recanto das Emas, Ceilândia e Epia, na noite de quinta, criminosos depredaram 57 coletivos da aviação URB, a maioria transportando passageiros, e foram atiradas pedras e bolinhas de gude com estilingues que quebraram vidraças dos veículos. 7 pessoas tiveram ferimentos leves. O ataque organizado deixou em alerta as forças de segurança da capital. Aqui também nos revela que a investigação é feita pelas delegacias das áreas atingidas, pelo Comando Central da Polícia Civil e pelo setor de inteligência da corporação. Além da apuração, nessa sexta-feira, houve reforço da vigilância pela Polícia Militar nas garagens da empresa, onde ocorreu o reparo nos danos. Abre aspas. Não podemos aceitar esse tipo de vandalismo no Distrito Federal. Vamos chegar à autoria e pedir a punição para que isso sirva de exemplo. Foi o que afirmou a governadora em exercício, Celina Leão. E a suspeita de que a motivação para o ato bárbaro seja uma reação à demissão de funcionários da URB e também disputas intensas de entidades ligadas a rodoviários. Outros assuntos também em destaque na capa de hoje é mais uma vez sobre o caso Master. Decisões de Toffoli elevam tensão com a Polícia Federal e dúvidas também sobre esse inquérito. O ministro Dias Toffoli do Supremo definiu que a Polícia Federal terá apenas 2 dias para tomar os depoimentos de 11 envolvidos nas fraudes do Banco Master, o que provocou um mal-estar na corporação. Os delegados ouvidos pelo Correio relatam estranheza com as decisões do magistrado e alertam para os riscos que as determinações dele podem provocar a investigação. E o inquérito é prorrogado por 60 dias. Sobre a economia, Lula assina antes o acordo Mercosul e União Europeia. O presidente brasileiro formalizou ontem o Pacto de Comércio com a União Europeia em uma cerimônia que aconteceu no estado do Rio de Janeiro com a líder do bloco, a Úrsula. O fechamento oficial será hoje em Assunção com chefes de Estado da América do Sul. Lula não irá, como forma de destacar o protagonismo do Brasil nessa negociação. Temos também outros assuntos que delegada ligada ao PCC é presa. Aqui conta que recém-possada na Polícia Civil de São Paulo, a Laila Ayub foi detida com um namorado, que é um dos chefes da facção criminosa. A advogada é investigada por organização criminosa e lavagem de dinheiro. E o juiz que ordenou a prisão afirma: se não é narcoestado, estamos a poucos passos. E sobre política domiciliar, fez Michele ir até Moraes. Horas antes de Jair Bolsonaro ser levado para Papudinha, a ex-primeira-dama reuniu-se com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou a sua transferência.
No encontro, a mulher do ex-presidente argumentou que a prisão em casa tem um caráter humanitário. Outros assuntos também temos aqui na coluna Eixo Capital. Correio debate a proteção à mulher. O evento, que acontecerá no próximo dia 27 de janeiro, discutirá a violência de gênero no país. Sobre a Venezuela, CIA vai até Caracas discutir transição. Presidente interina Delcy Rodrigues recebeu o chefe da agência dos Estados Unidos. E sobre a situação do INSS, temos aí uma fila nacional para os benefícios. O órgão anunciou medidas para reduzir tempo de espera por benefícios. Também temos outro assunto que o presidente da Abraleite, o Geraldo Borges, disse numa entrevista que ocorreu ao CB.agro que o excesso de importação tem feito o preço desabar e prejudicado produtores. E também os produtores de leite alertam para a crise. Temos também alguns destaques na área de cultura. Sob o signo da sanfona, o projeto Dominguinho traz hoje a Brasília o forró de João Gomes, Mestrinho e JP. E por último, aqui no Correio Brasiliense, temos aí sobre o bloco de carnaval. Há um mês do carnaval, as agremiações brasilienses intensificam os preparativos para os desfiles. Destaque nos últimos anos, o bloco das montadas anuncia shows com Gretchen, Lia Clark, Priareba e também com performances drag king. E antes de darmos continuidade com os destaques agora do Jornal Cearense e o Povo, faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para de vir gente visitar. Um baiãozinho no prato, Com o peixinho torrado, e não para, o caba chega a salivar. Edifica a besta com a beleza natural da serra ao sertão e também ao litoral. terra de renteiras, Arte feita em couro e riqueza cultural. sou apaixonado, um lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. E não para, esse é o meu estado. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Agora, na capa do jornal O Povo, na edição deste sábado de manhã, temos aqui a manchete do dia, que é sobre cidades. Ceará registra média de 3,6 acidentes por dia em BRs. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o Ceará teve no ano passado um total de 1.302 acidentes de trânsito nas rodovias federais que cortam o estado. O histórico mostra que desde 2021 há uma queda de 15,6% no número de acidentes e 7,1% de óbitos. Falando sobre economia, temos aqui uma informação que a Prefeitura reconhece mais de 20 milhões de reais em dívidas com fornecedores. E protestos diminuem após milhares de mortes no Irã, mas a tensão continua. Na política, o novo PGJ aponta o combate a facções como prioridade máxima do Ministério Público do Ceará. Sobre esportes, aqui diz que de olho em classificação antecipada à segunda fase, Ceará recebe Iguatu pelo cearense. No Caderno Farol, pré-carnaval na praça. A Folia em Fortaleza foi inaugurada na Praça do Ferreira com fundo de quintal. Tereza Raquel e grupo Mais Melanina.
Agora, no jornal Valor Econômico deste sábado, temos aqui uma notícia em destaque, dizendo que setores do Tribunal de Contas da União estão sob pressão para atrapalhar a liquidação do Master no Banco Central, afirmam Renan Calheiros. O senador criou uma comissão especial para acompanhar investigações sobre o processo envolvendo um banco. Aqui diz que o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é o Renan Calheiros, antecipou ao jornal Valor Econômico que o primeiro ato da comissão especial criada por ele para acompanhar as investigações relacionadas ao Banco Master será requerer a cópia de todos os procedimentos abertos no Tribunal de Contas da União sobre a liquidação da instituição financeira. A comissão começa a funcionar no início de fevereiro. Calheiros acrescentou ter recebido informações de que setores do Tribunal de Contas da União estariam sofrendo pressão para atrapalhar a liquidação extraordinária do Master, decretada pelo Banco Central em 18 de novembro. Ele afirmou o seguinte: essa pressão não pode acontecer, alguém tem que colocar limites. Esse é o papel do Senado através desta comissão. Também temos aqui que ele adiantou dizendo que vamos começar pedindo a cópia de todos os procedimentos abertos no TCU. E, paralelamente, inquérito em tramitação no Supremo Tribunal Federal investiga suspeita de fraude bancária, incluindo tentativa de venda da instituição ao Banco de Brasília. Como mostrou o Valor Econômico, a comissão especial tem poderes semelhantes aos de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, porém mais restritos. Aqui diz que a comissão especial poderá requerer informações, convocar autoridades, intimar testemunhas e também realizar diligências no Banco Central, no TCU, no Supremo e Comissão de Valores Mobiliários, por exemplo. O colegiado não pode quebrar sigilos, entretanto. Aqui diz que o grupo multipartidário é formado por 7 senadores, 3 do MDB, que é o Eduardo Braga, Fernando Farias e Alessandro Vieira, Randolfo Rodrigues, do PT, Esperidião Amin, do PP, Leila Barros, do PDT e Damares Alves, do PL. A ofensiva do TCU sobre o Banco Central na primeira semana do ano causou uma crise institucional. No dia 5 de janeiro, o ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, determinou, em uma decisão que foi individual, inspeção nos documentos do Banco Central relativos à liquidação do Master. O Banco Central recorreu e o senador Alessandro Vieira, que está na comissão especial, acionou a Procuradoria-Geral da República para questionar esse ato do ministro. Aqui nos diz também que há um mistério sobre um processo totalmente sigiloso relacionado ao Master no TCU, tramitando em paralelo ao principal. O jornal mostrou no dia 14 que os autos são vistos como uma caixa preta. Como o Banco Central é parte, tinha acesso a esses processos até o dia 15 de dezembro, a partir de quando se tornou sigiloso. Um dia depois, diversos documentos foram juntados aos autos por meio de um pedido de ingresso por um terceiro interessado. Parte que não foi oficialmente, que não atua no caso, mas que pede para acessá-lo e passar a atuar. E foi preciso o presidente do Tribunal de Contas da União e também o ex-senador Vital do Rego Filho entrar em campo para tentar acalmar os ânimos. Na segunda, dia 12, Vital reuniu-se com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar dessa crise. Após o encontro, o presidente do TCU anunciou que a autoridade monetária havia concordado com uma inspeção sobre o Master em condições consensuadas entre as partes. Aqui temos as aspas de Vital à imprensa após o encontro com Galípolo. Ele afirmou o seguinte: o Banco Central disse que era muito importante que o TCU fizesse a inspeção. Nós tivemos do Banco Central
as portas inteiramente abertas e necessárias para o poder fiscalizatório de segunda ordem do TCU. Ele também complementa dizendo que só quem podia liquidar era o Banco Central. Nós nunca discutimos isso e cabe ao TCU fazer análise dos documentos que estão à disposição já a partir de hoje. Temos também uma outra matéria que fala sobre o ex-presidente. Tenho fé que prisão domiciliar será concedida, diz Tarcísio após ida de Bolsonaro a Papudinha. O governador de São Paulo evita comentar transferência e se conversou com ministros do Supremo sobre o caso do ex-presidente. Aqui diz que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reiterou nesta sexta, dia 16, a manifestação da família de Jair Bolsonaro para que o ex-presidente cumpra a pena de prisão por tentativa de golpe em casa. O governador não comentou a decisão do STF de transferir Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para uma cela do 19º Batalhão da PM, local conhecido como Papudinha, lá em Brasília. E também evitou responder se conversou com ministros da Corte sobre a concessão de prisão domiciliar para o ex-presidente. E a jornalistas, Tarcísio afirmou que tem tratado desse assunto desde o final do ano passado, sem responder diretamente se procurou ministros do STF. Acrescentou que tem fé que a solicitação da defesa será atendida. Ele afirmou o seguinte após a cerimônia de entrega de moradias populares em Cubatão, lá na Baixada Santista. Nosso interesse, nosso pedido é que Bolsonaro possa ir para a prisão domiciliar, possa ficar em casa, porque lá ele vai ter o amparo da família, cuidado com a alimentação. Nos preocupa muito o histórico dele, o estado de saúde dele. É uma pessoa que sofreu um atentado, que já passou por 12 cirurgias, uma pessoa que sofre com soluços. E a gente precisa evitar um problema maior e precisa evitar esse risco. E a defesa do ex-presidente já apresentou ao menos 3 pedidos ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, de transferência de Bolsonaro para casa. Os advogados argumentam que o ex-presidente precisa de cuidados médicos adequados. Para Tarcísio, as condições clínicas de Bolsonaro justificam a concessão dessa domiciliar. E aqui ainda nessa matéria nos lembra que na noite de quinta, dia 15 de janeiro, Moraes determinou a transferência de Bolsonaro para Papudinha. Advogados e familiares vinham relatando queixas do ex-presidente sobre o barulho persistente do aparelho de ar-condicionado próximo à sala onde estava preso. Na decisão, o ministro afirmou que antes de se manifestar sobre a prisão domiciliar, uma perícia médica deve ser feita. E segundo reportagens do portal Metrópolis e também do jornal Folha de São Paulo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro conversou com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes a respeito das condições do marido antes da decisão pela transferência. Em publicação em seu perfil nas redes, na tarde de ontem, Michele afirmou que as instalações da Papudinha são menos prejudiciais à saúde do ex-presidente, mas que seguirá pedindo a transferência do marido para casa. E sem fazer referência direta às informações dos encontros que teria tido com os magistrados, Michele afirmou ser uma mulher que honra e defende os seus e que sua família está acima de qualquer conveniência política. Outros assuntos também. Dino dá 10 dias para plano de auditoria de emendas destinadas à saúde. O ministro diz que dados iniciais mostram incapacidade de órgão do Ministério para analisar esses repasses. O ministro Flávio Dino, do STF, determinou que o governo federal apresente, em até 10 dias, um novo plano de auditoria de emendas parlamentares destinadas à saúde. Segundo o ministro, o cronograma apresentado pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, com previsão para acabar em 2027,
é muito longo e deveria se encerrar ainda no atual mandato do Executivo. Aqui também conta que o departamento informou ao Supremo Tribunal Federal que verificou 1.282 contas, mas que 698 ainda estão pendentes de regularização, o que corresponde a 723 propostas de emendas parlamentares. Os valores repassados para essas contas pendentes correspondem a 335 milhões de reais, dos quais 66 milhões ainda não foram executadas até abril de 2025. Aqui também informa na matéria que o DenaSUS disse que os resultados apresentados são parciais e que ainda há 291 contas para serem auditadas com o cronograma estabelecido até 2027. Na avaliação do ministro, no entanto, a previsão demonstra que a capacidade operacional do departamento está aquém dos novos desafios, inclusive os oriundos da parlamentarização das despesas do SUS, intensificada a partir de 2020. E ainda de acordo com o ministro Flávio Dino, esses desafios se referem a notícias de investigações de supostos desvios e fraudes de emendas parlamentares da área de saúde pelo país. Aqui Dino afirmou que a necessidade das auditorias se amplia em razão da maior dispersão de objetos, espaços territoriais e ações realizadas com menor aderência a planejamentos globais antes formulados. O magistrado ainda cita uma fragmentação de ordenadores de despesas por causa da obrigatoriedade das emendas e também ressalta o aumento no montante de emendas na área da saúde nos últimos anos. Aqui diz que o DenaSUS também informou que perdeu 50% da sua capacidade de 2001 a 2025, o que impactou as condições de realizar auditorias. E dessa forma, Dino determinou que o Ministério da Saúde entregue, em até 30 dias, um plano emergencial para a recomposição da força de trabalho do departamento. Temos aqui, por exemplo, o que escreveu o ministro. As reduções de pessoal verificadas nas últimas 2 décadas custam muito caro ao país, em face da óbvia degradação de quantidade e qualidade nas auditorias quanto à aplicação de centenas de bilhões de reais de dinheiro público. Ele escreveu este texto e também completou que os controles e as auditorias são necessários para o cumprimento dos requisitos de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares definidos pelo Supremo. Em outro despacho, Dino reiterou determinações anteriormente direcionadas à União sobre o uso de emendas em projetos contemplados pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que é o PERSE, e a uniformização de regras dos ministérios para a destinação dessas emendas. E aqui também informa que o ministro deu aí 5 dias para que a Casa Civil informe quais providências tomou sobre a determinação encaminhada em novembro de 2025. Também deu o mesmo prazo para a Advocacia Geral da União apresentar informações sobre as empresas beneficiárias de emendas PIX contempladas pelo PERSE, além de um cronograma para análise dos planos de trabalho. E Dino ressaltou o seguinte: destaco que já se cuida de reiteração, de modo que eventuais inobservâncias resultarão na adoção das medidas cabíveis quanto aos gestores responsáveis pelas omissões. E mais um assunto envolvendo também o judiciário, que diz que Dino proíbe parlamentares de indicar emendas a entidades dirigidas por parentes. Em decisão, o ministro do Supremo vê nepotismo em prática. Ele afirma que não é compatível com o regime republicano. O ministro Flávio Dino proibiu o nepotismo na indicação de emendas parlamentares. Essa decisão do ministro impede que parlamentares indiquem e executem recursos a entidades do terceiro setor que sejam dirigidas por parentes. Segundo o ministro, não é compatível com o regime republicano que parlamentar
possa destinar emendas a entidades vinculadas a familiares, direta ou indiretamente, transformando recursos públicos em moeda de afeto, conveniência ou lealdade pessoal, para não mencionar hipóteses de escancarado peculato. E aqui, explica que no despacho, o ministro citou a súmula vinculante 13 do Supremo, que proíbe a nomeação de cônjuges, companheiros ou parentes até o 3º grau para cargos em comissão, chefia ou confiança na administração pública, que envolve União, Estados, Distrito Federal e também municípios, incluindo o nepotismo cruzado, e também a lei de improbidade administrativa, que proíbe a prática do nepotismo para justificar essa medida. Aqui também revela que Dino citou uma reportagem do jornal Globo, publicada no dia 14 de janeiro, que mostrou que os repasses de emendas parlamentares a ONGs cresceram 10 vezes desde 2019, alcançando um recorde de 1,7 bilhão de reais em 2025. E o ministro também acrescentou que relatórios elaborados pela Controladoria Geral da União também identificaram problemas relativos à incapacidade técnica e operacional de diversas entidades, bem como aos persistentes déficits de transparência. Segundo o Dino, o conjunto compõe um quadro reiterado de disfunções incompatíveis com a adequação gestão de recursos públicos. Essa decisão foi proferida em uma ação que trata da eficiência, rastreabilidade e transparência das emendas parlamentares feitas ao orçamento. O magistrado é relator de diversas ações sobre esse tema e tem determinado diversas medidas para aprimorar o acompanhamento desses recursos, já tendo determinado bloqueios até que as regras fossem seguidas. Ministros do Supremo apoiam inquérito aberto por Moraes para apurar vazamento de dados de magistrados. A revelação de contrato de 129 milhões entre Master e escritório da esposa de Alexandre de Moraes teria dado início a essas investigações. E em São Paulo, irmã de Nunes é liberada após audiência de custódia. Aqui também temos a coluna de André Joubert. Caso Master escala pela gravidade e nonsense. E Ratinho Júnior diz que pode disputar a presidência. Também temos próximos assuntos, que é um ato no Rio de Janeiro. Lula critica privatizações e faz alerta sobre fake news nas eleições. O presidente faz discurso em defesa de empresas públicas durante cerimônia na Casa da Moeda. Em assinar o Banco Central, Lula defende a atuação de da autoridade monetária no mercado de bets. O presidente criticou as apostas online durante evento na Casa da Moeda e afirmou que esse tipo de negócio tem tomado conta da corrupção. O presidente do Banco Central, que é o Gabriel Galípolo, compareceu ao evento. Também temos os próximos assuntos, que Lula diz que salário mínimo não preenche os requisitos de intenção da lei desde que foi criado. O presidente afirmou que os empresários podem pagar mais do que o patamar de salário mínimo e disse que é necessário alterar a lógica de que educação, saúde e salário é para quem estudou. De acordo com a pesquisa Genial Quest, 53% das pessoas entrevistadas avaliam que Bolsonaro tem uma imagem negativa. O ex-presidente tem a imagem mais negativa entre as lideranças políticas testadas na pesquisa. Aqui diz que 53% dos brasileiros ouvidos nessa pesquisa, que foi divulgada ontem, sexta-feira, dia 16%, veem aí o ex-presidente com uma imagem negativa. Para 41%, a imagem do ex-presidente é positiva e 6% afirmam não conhecê-lo. Bolsonaro tem a imagem mais negativa entre as lideranças políticas testadas na pesquisa. Lembrando que o ex-presidente está inelegível e foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão
por tentativa de golpe de Estado. E desde o mês de novembro do ano passado, Bolsonaro está preso. No recorte por renda, o ex-presidente enfrenta mais resistência entre os que ganham até 2 salários mínimos. Nesse segmento, 59% veem Bolsonaro com uma imagem ruim. E entre os chamados independentes, a imagem negativa de Bolsonaro chega a 57%. Também temos aqui outros assuntos em destaque, que líder do PL, Carlos Bolsonaro, criticam transferência de ex-presidente para Papudinha. Já o deputado Nicolas Ferreira diz que esse espaço será melhor para Bolsonaro. Após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro para Papudinha, parlamentares da oposição dividiram-se sobre essa medida. Houve consenso, no entanto, na defesa pela prisão domiciliar para o ex-presidente e também na narrativa de perseguição política. E também fizeram críticas ao STF e a Moraes. O filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, também criticou a decisão de Moraes e classificou a transferência do pai como um marco simbólico do confronto institucional. Aqui nos diz também que, para o líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, essa decisão foi negativa. E o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, reconheceu que essa prisão é mais ampla do que a cela anterior, mas também criticou a decisão. Ele afirmou que qualquer dano ao ex-presidente será responsabilidade direta do ministro. Já o deputado Nicolas Ferreira afirmou que o espaço parece ser melhor do que a cela em que Bolsonaro estava cumprindo pena na Superintendência da Polícia Federal. E o líder da oposição na Câmara, que é o deputado Cabo Gilberto, disse que o Supremo ultrapassou os limites com a decisão de transferir o ex-presidente. Também temos outros assuntos em destaque. Transferência para Papuda desmonta campanha mentirosa de tortura contra Bolsonaro. Foi o que afirmou o líder do PT. O ministro Moraes determinou a transferência imediata de Bolsonaro da sede da Polícia Federal em Brasília para a ala conhecida como Papudinha. Também temos aqui outros assuntos. Hugo Mota sinaliza a Boulos que pode votar no primeiro semestre a regulamentação do trabalho por aplicativo. Esse projeto é tratado como prioritário pelo governo Lula, que aposta no tema como uma das bandeiras para a sua eleição. Aqui nos explica que o assunto é tratado como prioritário pelo governo federal, porque deve ser uma das bandeiras da campanha a ser utilizada pelo presidente Lula durante a corrida pela reeleição, que acontecerá em outubro deste ano. Mota recebeu Boulos e o ministro do Trabalho, que é o Luiz Marinho, na quarta-feira, dia 14, para uma conversa na residência oficial da presidência da Câmara. À frente da Secretaria-Geral, Boulos foi escalado por Lula para trabalhar pautas populares e se aproximar de setores que não simpatizam com o governo, como os trabalhadores de aplicativo. Antes da entrada de Boulos no governo, no fim de outubro, Marinho vinha tentando avançar com essa pauta. Ele, no entanto, acabou esbarrando no mau humor de parlamentares de oposição e trabalhadores do setor que se mostraram resistentes às mudanças discutidas pelo Ministério do Trabalho. Aqui nos explica ainda que Boulos criou um grupo de trabalho técnico para tratar desse imbróglio. A partir da formação desse colegiado, o ministro vem ouvindo diferentes representantes de trabalhadores e empresas para construir um consenso em torno do assunto. E Boulos afirmou o seguinte sobre a reunião com o presidente da Câmara, abre aspas, não dá para o setor de aplicativos, que reúne milhões de trabalhadores no Brasil, continuar sem a garantia de trabalho digno para estas pessoas. Vamos tratar isso com firmeza. E a reunião com o presidente Hugo Mota mostrou que temos todas as condições de pautar esta matéria no primeiro
semestre. E nessa conversa também ficou combinado que Mota, Boulos e Marinho vão se reunir novamente este mês antes do fim do recesso parlamentar. E antes de darmos continuidade, faremos aqui mais uma vez um comercial e logo mais estaremos de volta. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade aos assuntos sobre política no Valor Econômico de hoje, temos aqui alguns principais assuntos ainda que, após críticas, Tarcísio faz acenos a Bolsonaro e diz trabalhar por prisão domiciliar. Governador nega a sua candidatura presidencial e afirma apoiar Flávio Bolsonaro. Criticado por bolsonaristas por não se engajar na pré-candidatura presidencial do senador Flávio, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez acenos à família Bolsonaro e disse que trabalha para viabilizar a prisão domiciliar do ex-presidente. E Tarcísio negou ter pretensão de disputar a presidência neste ano e disse apoiar Flávio. Tarcísio falou com a imprensa em Suzano, na região metropolitana da capital, horas antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes de transferir o ex-presidente da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para Papudinha. Bolsonaro está preso desde novembro, condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. E desde o ano passado, o governador tem procurado ministros do Supremo para pedir a prisão domiciliar do ex-presidente. Em outro aceno a bolsonaristas, Tarcísio descartou uma eventual candidatura presidencial, reiterou que tentará a reeleição em São Paulo e disse que a direita estará unida em torno do mesmo candidato. Ele disse que nunca desistiu da candidatura presidencial porque nunca teve essa candidatura. Tarcísio minimizou as críticas de bolsonaristas e disse que apoiará o filho de Bolsonaro na disputa. Ele disse o seguinte: para mim, o Flávio é um grande nome. Já falei que ele é meu candidato e vai ter o nosso apoio. A direita estará unida em torno de um nome e meu nome é Flávio. E aqui o governo desconversou também ao falar de sua defesa de que o país precisa de um novo CEO, que foi replicada por sua esposa. Tarcísio disse que foi apenas um desabafo contra o PT. Também temos outros assuntos que Flávio minimiza gestos de Michele a Tarcísio e avanço nas intenções de voto como positivo. Para senador, interpretações sobre racha em seu campo político são intrigas da esquerda. A primeira-dama de São Paulo disse nessa semana que o país precisa de um novo CEO. Temos aqui uma análise também de César Felício
Polarização nacional diz o impacto de queda de Maduro na eleição. A pesquisa mostra que a opinião pública vai se tornando pouco permeável a eventos externos. E ainda de acordo com a pesquisa Genial Quest, 51 consideram que Lula errou ao condenar a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, mas 58% dos brasileiros entrevistados temem a ação aqui no Brasil. Segundo esse levantamento, 2/3 disseram que o país deveria se manter neutro em relação à operação. Também temos aqui outros assuntos, que Lula sanciona a lei orçamentária e veta cerca de 400 milhões de reais em emendas parlamentares. E de saída da Secretaria de Segurança Pública, jurista critica foco da extrema-direita em letalidade e defende mais recursos para a área. E ainda no jornal Valor Econômico, fila de pedidos e pressão política são entraves para a CPI do Master. A proposta tem número mínimo de assinaturas, mas há 15 requerimentos na frente. Temos também outros assuntos. PGR se manifesta contra Smart TV em cela de Bolsonaro, mas a favor de leitura para diminuir a pena. E primeira-dama de São Paulo diz que Brasil precisa de Tarcísio como novo CEO e gera críticas de bolsonaristas. A Cristiane Freitas afirmou em suas redes que o nosso país precisa de um novo CEO, o meu marido. Temos também outros assuntos em destaque, que senadores da oposição protocolam pedido de impeachment contra Toffoli por atuação no caso Master. Os parlamentares acusam o ministro de desvio de função e imparcialidade. Esses parlamentares, que no caso são os senadores bolsonaristas Damares Alves, Magno Malta e Eduardo Girão, acusam Toffoli de desvio de função e de patrocinar, usando a ocupação dele como funcionário público, o interesse privado. Toffoli é o relator do processo em curso no Supremo sobre a investigação do suposto esquema de fraudes no Master. Na última quarta, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero. E por último, Hugo Mota rebate Guimarães e diz que PEC da segurança é prioridade na Câmara. O líder do governo, na casa, disse considerar improvável proposta avançar em ano eleitoral. Esses foram os principais destaques nas capas dos principais jornais aqui do nosso país na edição deste sábado.